Muito bem, na palestra de hoje, nós vamos falar desse tema aqui, olha. Não aceite a imposição, seja ilustre. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. 1 Crônica 4, do 9 ao 10. Jabes, o menino prodígio da genealogia, o pequeno grande homem da Bíblia, uma pedra preciosa entre as pedras comuns, um homem comum que se tornou grande por causa da sua fé fora do comum. Uma vida digna de ser lembrada. Você vai encontrar a história dele escondida em um dos capítulos menos lidos, ou lido de um livro, ou dos livros menos lidos na Bíblia, ou da Bíblia. Ele fez uma oração ousada, que foi mais que uma oração, foi um voto, e Deus atendeu o seu pedido. Deus aumentou suas terras, esteve com ele, guardando dos males, e livrando dos males e das dores. Ele não aceitava o destino do seu nome. A sua atitude de fé destravou a vida de Jabes e fez dele o mais ilustre entre os irmãos. A palavra hebraica para Jabes significa o quê? Dor. Uma tradução mais literal pode ser: ele causa ou causará dores. Isto não parece apontar para um futuro muito promissor, não é? No entanto, o fardo mais pesado do nome de Jabes era como este nome definiria o seu futuro. Nos tempos bíblicos, um homem e seu nome estava a tal ponto relacionados que a expressão apagar o nome da terra equivalia a matar tal pessoa. Noemi, que é uma outra história, e seu marido colocaram em seus filhos os nomes de Malom e Quilom, que significa franzino e debilitado. E exatamente assim eram eles. Ambos morreram ainda jovens. Um nome que significava dor não era um bom presságio para o futuro de Jabes, mas aquela oração que foi um voto de fé mudou a vida dele, a ponto de a história de Crônicas interromper a genealogia e falar: esse cara, esse homem, não é só um nome, ele é especial, ele é mais ilustre que seus irmãos, e tem que ser assim com a sua vida. Você tem que deixar a sua marca, você tem que deixar a sua história, você deve deixar o seu legado, por mais cruel que a vida tenha sido com quem? Tenha sido e está sendo. Muito bem, vamos falar desse assunto. Olha só, se nós analisarmos, claro, na nossa cultura, nós temos aqui em Portugal várias pátrias, cada um tem uma cultura. Bem, falo da minha. O nome não traz nenhuma influência no sentido literal. Então, por isso que tem nomes para tudo que é lado. Mas no caso de Israel, o nome era dado e fazia jus àquela pessoa. O que ela seria, o que ela era e seria. Vamos usar outro exemplo. Jacó. Veja que Deus, o próprio Deus, mudou o nome de quem? De Jacó. Porque o nome de Jacó significava o quê? Enganador. E ele não queria carregar aquela imagem. Então Deus mudou a vida e o nome dele. No caso de Jabes, o nome significava o quê? Dor. Para nós, e para muitos, possa soar como superstição. Ah, isso é superstição. Muito bem. De repente você diga assim: ah, mas isso é uma superstição. Então, por que o seu passado influencia tanto o seu futuro, ou o teu presente?
Não seria também isso uma superstição? Por que você hoje tem tanto medo com base no que aconteceu lá atrás? Não seria isso uma superstição também? Aí há quem diga, não é diferente. Diferente por quê? Naquela ocasião, carregar um nome desse fazia jus a uma pessoa que teria um futuro tal qual o seu nome. Trazia um certo negativismo, uma ideia negativa, trazia na pessoa um receio, de repente até um limite. Mas não é isso que muitos fazem com o seu passado? Quantos que não avançam porque pensam, vai que aconteça o que já aconteceu? Não seria isso também uma superstição? Não. Da mesma maneira que o nome dele trazia uma voz negativa, hoje, nos dias atuais, há pessoas que não avançam, não tomam uma decisão, porque elas trazem o receio de algo que aconteceu, uma perda, uma frustração, sua idade, sua condição, sua cultura, e elas dizem, eu estou pobre, eu nasci numa família pobre, eu estou velho. Eu lembro da dona Lúcia, que eu peguei o testemunho dela, aqui perto, e ela foi trabalhar para um florista, e ele disse, você não tem talento para isso. E ela foi trabalhar para pegar o jeito para abrir o dela. E ela foi desprezada. Mas ela não tomou aquilo como um limite. Ela saiu daquele comércio, comprava as flores dela e ia vender na rua. E depois Deus foi honrando aquela determinação, não ficou presa ao passado, a vozes passadas, ideias negativas, ou a boca de uma pessoa que suga energia. Aí ela abriu o primeiro comércio. Com 75 anos ela trocou de loja, foi para um outro maior. Porque a pergunta que eu lhe faço é, qual a idade para você vencer? Qual a idade para você fazer a diferença? Se você está preso à idade, não seria isso uma superstição? Salve se você disser assim, não, pastor, que eu quero seguir uma carreira de lutador. Aí tudo bem. Aí não tem como você. Aí não tem como você ser um lutador, dependendo da idade, não dá mais. Mas a nossa força está onde? Na cabeça. Quando eu falo que a força está na cabeça, eu lembro da jovem pilotando um monomotor com os 2 pés, sem braço. E às vezes a gente encontra pessoas dizendo, eu não consigo tirar minha carta de condução, com 2 braços e 2 pernas. Onde é que está o limite? Dentro da pessoa. Então, não se trata de superstição. Da mesma maneira que aquele nome trazia um peso e uma voz limitada e negativa, e aquele homem, por crer no poder de Deus, porque fique claro isso, ele invocou a Deus. Veja que há pessoas que não colocam Deus à frente, só quando a coisa aperta, ou quando elas chegam a um estado da sua vida que não tem mais o que fazer. Porque existem pessoas que já poderiam ter recorrido a Deus, e elas vão protelando. Coloque Deus à frente de tudo. Porque quando você vai na força do teu braço, eu já falei sobre isso, é como um machado cego. Você tem que fazer o dobro da força para conseguir o mínimo de resultados. Mas quando Deus está à frente, senhora, senhor, o que é para dar errado, vai dar certo. Ele te faz forte, ele muda a tua mente, ele muda os teus pensamentos, tuas ideias. Ele faz o impossível tornar-se possível. Porque há situações que na força do braço, nem que você viva 2 vidas, você não vai conseguir. Aquele homem conseguiu ignorar o seu passado, conseguiu se fazer surdo para aquelas vozes
negativas, foi a Deus e diante de todos os seus irmãos, que não tinha desvantagem dele, ele brilhou. Então, repito, não é o lugar, não é o tempo, não é a idade, é você ter uma aliança e uma fé no Todo-Poderoso, porque é Ele quem vai te fazer ilustre, grande, e vai fazer com que o nome dEle na tua vida seja glorificado. Então a palestra de hoje é: não aceite a imposição, que é o limite. Tire do teu caminho esse limite e avance para a glória de Deus.